Olá pessoal do curso de pilotos privados, pessoal que pretende prestar a banca da ANAC para piloto privado. Sou o professor Hélio, dando continuidade aos nossos estudos de aerodinâmica e teoria de voo para a banca da ANAC. Lembrando que a partir de agora nossas aulas vão ficar um pouco mais dinâmicas, eu vou colocar mais conteúdo no mesmo espaço de tempo. Tá? Mas que vocês têm essas aulas todas gravadas, então é fácil dar um pause, voltar se não entender alguma coisa, e ainda teremos a nossa hora de conferência para sanar dúvidas. Quem está apenas ouvindo a aula, apenas com áudio, pode também procurar no YouTube a aula em vídeo, porque às vezes alguma coisinha que não deu para entender direito só com o áudio pode ficar melhor esclarecida com um gráfico, uma figura que nós tenhamos colocado aqui na apresentação. Então, seguindo o nosso cronograma, ainda estamos nas noções preliminares de física. Nós tínhamos falado de vetores, que eram símbolos utilizados para descrever grandezas chamadas de vetoriais, grandezas que necessitam, para sua total descrição, além da sua intensidade, direção e sentido. E nós vimos aí que podemos representar essas grandezas matematicamente por uma letra com uma setinha em cima, dizendo que é uma grandeza vetorial, e coordenadas dos pontos, ou do ponto da extremidade da seta, considerando 0,0 a origem, ou até, ao invés de uma letra designando o vetor, duas letras, uma letra que representa a origem, outra letra que representa o destino, e essas coordenadas, né? Temos um exemplo, um vetor 6, 4, vetor que começa na origem 0, 0 e vai até o ponto que dista 6 unidades horizontalmente da origem e 4 unidades verticalmente da origem. Tudo isso tem convenções, né? Onde é a origem, qual o tamanho dessa unidade. Aqui eu estou dando conceitos bem gerais para que a gente possa entender. A direção de um vetor vai nos descrever a atuação daquela força, né? E, por exemplo, se nós tivermos uma origem, uma linha vertical, uma linha horizontal, as coordenadas positivas normalmente nos dão um vetor orientado para a direita e para cima. Se a primeira coordenada for negativa, por exemplo, conforme a convenção, poderia ter a representação de um vetor orientado para a esquerda e para cima. Se a segunda coordenada for negativa e a primeira continuar positiva, seria um vetor orientado para baixo e para a direita, e com as duas coordenadas negativas para a esquerda e para baixo. Isso aí considerando, então, uma origem e que as coordenadas positivas representam valores acima da origem. As coordenadas positivas também representam valores à direita da origem. Então, o que tiver com número negativo é no lado contrário. Vetores que têm a mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade são considerados iguais, mesmo que eles não sejam aplicados na mesma origem. Tá? As contas são feitas do mesmo jeito. Então, um exemplo bem clássico aí é o vento, que atua em duas aeronaves que estão separadas, estão longe, mas o vento é o mesmo naquela região ali. O vetor vento vai ser um só. Vento de 30 graus com 10 nós. Esse vento de 30 graus com 10 nós atua nas duas aeronaves que estão separadas. Isso aí é uma convenção matemática, tá? Mas eu estou tentando passar para um exemplo prático, né, para que você tenha noção aí de que eu posso tratar com vetores de forma igual se eles forem equivalentes. A magnitude de um vetor é o tamanho desse vetor. Quanto maior for a intensidade do vetor, maior vai ser a representação, o segmento que representa. Então, novamente, uma representação do vento. Se eu estou representando num gráfico, usando um recurso gráfico
para fazer contas de vento. Um vento de 10 nós será representado por um segmento com a metade do tamanho da representação do vento de 20 nós, por exemplo. E como é que eu meço a magnitude do vetor se eu tiver coordenadas representadas a partir de uma origem com distância na vertical e na horizontal? Normalmente eu uso o teorema de Pitágoras. A coordenada horizontal, coordenada vertical e o tamanho do vetor vão formar um triângulo retângulo. Coordenada vertical e horizontal são perpendiculares. Eu tenho essas coordenadas, elas são os tamanhos dos catetos. Então, se eu somar o quadrado dessas distâncias e extrair a raiz quadrada, eu vou ter a distância do vetor que corresponde à intensidade desse vetor. Tá? Num exemplo, aí, um vetor que sai da origem e vai para o ponto 3, 4, ele está, esse ponto de destino, a extremidade do vetor, está afastada horizontalmente 3 unidades da origem. Então é como se eu tivesse um cateto horizontal de tamanho 3, está afastada 4 unidades da origem verticalmente para cima. É como se eu tivesse um outro cateto tamanho 4. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 9 mais 16, que dá 25. Extraindo a raiz quadrada, dá 5, que seria o tamanho do meu vetor. Se eu medir da origem até o destino, a intensidade desse vetor, a magnitude desse vetor, ou o módulo desse vetor é 5. Como é que eu trato algebricamente os vetores? Se eu precisar somar dois vetores com a mesma direção e sentido, eu simplesmente somo os dois, somo os módulos dos dois. A direção permanece a mesma e o sentido também. Então, se eu tiver uma aeronave que se desloca na direção norte, com 100 nós, e tiver um vento que também vai para o norte com 20 nós, é um vento sul, vai para o norte com 20 nós, a composição desses vetores, deslocamento da aeronave, vai ser de 120. Eu vou somar, a aeronave se desloca no ar com 100 nós e o ar se desloca em relação à Terra com 20 nós. Então a aeronave se desloca em relação à Terra com 120. Se eles tiverem a mesma direção em sentidos contrários, eu vou ter que subtrair. Então a aeronave se desloca 100, mas o ar no qual ela se desloca está se deslocando 20 para trás em relação à aeronave. Isso se estiver perfeitamente alinhado. A aeronave indo para o norte, vento norte. Eu vou subtrair. Então, se a aeronave se desloca com 100, eu tenho um vento de proa de 20 nós, o deslocamento dessa aeronave em relação ao solo vai ser de 20. Eu subtraio se tiver a mesma direção e sentidos opostos. Se eles forem ortogonais, dois vetores tiverem 90 graus de diferença entre suas direções, usamos o teorema de Pitágoras. Cada vetor será um cateto do triângulo retângulo e o vetor resultante será a hipotenusa desse triângulo. E se tiverem direções quaisquer, nós teremos que fazer operações algébricas vetoriais, tá? Ou gráficas. É bem simples. Normalmente o que se faz para facilitar essa conta é decompor o vetor em duas componentes. Então tem dois componentes em direções quaisquer. Eu pego o primeiro vetor, decomponho ele em dois vetores ortogonais, um na horizontal e outro na vertical. O segundo vetor decomponho em dois vetores ortogonais, um na horizontal e outro na vertical. Pronto, eu tenho dois vetores na vertical e dois vetores na horizontal. Como estão na mesma direção e sentido, eu somo, subtraio 2 a 2 e vou ter dois vetores que são ortogonais e consigo fazer a sua resultante pelo teorema de Pitágoras. Multiplicação de vetores, nós vamos ver aqui, não precisamos ver algumas multiplicações que existem entre vetores, um vetor e outro, produto escalar, produto vetorial, não precisamos fazer isso para entender, mas nós precisamos compreender a multiplicação do vetor
por um escalar, multiplico um vetor por um número que não é vetor, multiplico um vetor por 2, por 3. Basta multiplicar a sua intensidade, a direção permanece a mesma, o sentido permanece o mesmo, a não ser que esse escalar seja negativo. Aí eu vou inverter o sentido, mas permanece a mesma direção. Então eu posso dizer, por exemplo, que uma aeronave tem o dobro da velocidade da outra. Eu pego o vetor velocidade da aeronave mais lenta, multiplico por 2, o vetor velocidade da aeronave mais rápida vai ser obtido através do resultado deste produto. Tá? Este produto pode ser feito por um número fracionário também, eu posso ter metade de um vetor e assim por diante. Bom, então as operações básicas com vetores que nós precisamos entender, não precisamos entrar mais a fundo em álgebra vetorial, mas as operações básicas são essas. Compreendendo isso, é bem tranquilo de entender os conceitos que nós vamos ter, principalmente quando tratarmos com computador de voo e cálculo de vento, computador de voo na parte de cálculo de vento. Tá? Prosseguindo aí, conceitos de velocidade e aceleração. É interessante saber, a velocidade, tanto a velocidade quanto a aceleração, são grandezas vetoriais. A velocidade é uma grandeza vetorial que indica a razão, a variação de distância por tempo. Quanto eu me desloco em uma unidade de tempo? Isso é velocidade. Quando eu falo que um automóvel se desloca a 80 km por hora, eu digo que a cada hora ele se desloca 80 km. Esta é uma grandeza vetorial, portanto preciso uma direção e um sentido. Já a aceleração vai ser medida quando a velocidade varia, ela não é constante. E a aceleração vai nos dar justamente a variação desta velocidade, não só na sua intensidade, mas também se alterar a direção. Então, se a velocidade está aumentando, eu tenho uma aceleração positiva. Se a velocidade está diminuindo, eu tenho uma aceleração negativa. Por exemplo, esse carro que andava a 80 km por hora, pode ser que a cada hora ele diminua 10 km por hora na sua velocidade. Ele anda a 80 km por hora, mas uma hora depois ele está a 70 km por hora, mais uma hora depois ele está a 60 km por hora, então ele está diminuindo 10 km por hora. Ele tem uma aceleração negativa, tá, que pode ser computada, pode ser medida. Por enquanto não precisamos saber aí como se faz essas contas. A aceleração também pode atuar na direção. Então, se nós tivermos uma aeronave cuja velocidade muda a sua direção, mesmo que mantenha a intensidade da velocidade, é porque está atuando uma aceleração, normalmente no sentido perpendicular, de forma que mude apenas a direção e não mude a intensidade desta velocidade. A aceleração é calculada pela subtração da velocidade final pela velocidade inicial dividida pelo tempo. Velocidade final menos velocidade inicial dividida pelo tempo, isso nos dá a aceleração média. Nós vamos ficando por aqui.